Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo a esta lição de Escola Sabatina, a última do ano. Também finalizando este estudo maravilhoso, tivemos a oportunidade de acompanhar durante todo o ano de 2023 o tema geral Imitando a Cristo. E depois de tantos temas que trabalhamos ao decorrer desse ano, que as impressões deixadas sejam duradouras na experiência de cada um de nós, não poderíamos finalizar as lições com outro tema mais apropriado que o da perfeição cristã. Já iniciamos este estudo na semana passada, já conseguimos compreender mais qual é a visão bíblica de fato sobre este assunto, o significado, para além de ideias extra-bíblicas ou antibíblicas. E agora vamos para a perfeição cristã, parte 2. O verso áureo, então, texto maravilhoso de 2 Coríntios 10, 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Importante realmente não ficar nesta posição de louvor próprio, não cair naquela situação do fariseu que dizia, graças a Deus que eu não sou como os demais homens, e se classificava, se comparava com outros. E essa questão da comparação é muito complicada, porque leva a grande engano e em vez de focar em si mesmo e nos deveres que Deus está exigindo diante da luz que Ele derramou sobre você especificamente. A primeira pergunta diz assim: o verdadeiro crente que busca a perfeição cristã terá o pensamento de que está destituído de natureza pecaminosa? Quando somente poderá o cristão dizer que está sem pecado? 2 Coríntios 10, 12 nos diz: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Então o texto versário é enfatizado agora na primeira pergunta também, e é chamada essas pessoas de sem entendimento. 1 João 1, versos 8 a 10 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, mais um texto aqui muito enfático em suas palavras. 1 Coríntios 15, 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então nós vemos realmente esta resposta já para a segunda parte, referindo-se então ao momento da transformação, da glorificação por ocasião da vinda de Cristo em glória e majestade.
primeiro texto do Espírito de Profecia está no livro Santificação, página 7. Depois teremos Mensagens Escolhidas, volume 3, página 354, Parábola de Jesus 160, Atos dos Apóstolos 561 e Mensagens Escolhidas, volume 3, página 355. Aqueles que estão realmente buscando o perfeito caráter cristão jamais condescenderão com o pensamento de que estão sem pecado. Sua vida pode ser irrepreensível, podem estar vivendo como representantes da verdade que aceitaram. Porém, quanto mais consagram a mente para se demorar no caráter de Cristo e mais se aproximam de sua divina imagem, tanto mais claramente discernirão sua imaculada perfeição e mais profundamente sentirão seus próprios defeitos. Por que tanto se dizem santos e sem pecado? É porque estão muito longe de Cristo. Os que têm um vislumbre da beleza e do elevado caráter de Jesus Cristo, o qual é santo e sublime, cujo séquito enche o templo, jamais dirão isso. Contudo, encontrar-nos-emos com aqueles que dirão tais coisas cada vez mais. Aqueles a quem o céu considera santos são os últimos a alardear sua própria bondade. Que os anjos relatores escrevam a história das santas lutas e pelejas do povo de Deus, que anotem as orações e lágrimas, mas não permitamos que Deus seja desonrado pela declaração de lábios humanos: estou sem pecado, sou santo. Lábios santificados nunca pronunciarão palavras de tanta presunção. Não podemos dizer sou sem pecado, até que seja transformado este corpo abatido para ser igual ao corpo da sua glória. Teríamos muito que comentar e um pouco já desenvolvemos na primeira parte deste estudo, inclusive o sentido das palavras. E nós vemos que, por exemplo, aqui, quando é dito de não se considerar santo, é justamente nesse sentido de impecável, que é a visão normalmente majoritária que as pessoas aplicam. Mas por que a igreja cristã é chamada Igreja dos Santos? E não simplesmente alguns homens, mas todos os crentes eram chamados de santos. Explicamos já que é numa outra conotação, colocando então em vista a consagração, a dedicação destes, a separação para dedicarem a sua vida realmente a Deus. Então, quando nós falamos do sábado sendo abençoado por Deus e santificado, quer dizer que ele foi separado, dedicado para ser um dia especial de adoração. Então, quando nós nos deparamos com esses textos, nós podemos responder muito bem as perguntas, né? O verdadeiro crente que busca a perfeição cristã terá o pensamento de que está destituído de natureza pecaminosa? De forma alguma. Então, realmente, à medida que a pessoa avança na santificação, ela percebe a sua dessemelhança de Cristo. Aqui, ao ele discernir mais da perfeição divina, mais profundamente sente seus próprios defeitos. Então, realmente não é algo estacionário que a pessoa acha que não precisa melhorar e que a pessoa já está fazendo tudo 100% de forma alguma. Mas aqui diz, então, quando somente poderá o cristão dizer que está sem pecado? Diz que quando o nosso corpo abatido ser transformado no corpo da sua glória. Então é deixado muito claro este aspecto. Mas por que então muitos falariam e diz que encontraríamos mais pessoas falando isso ao final da história? É porque estão muito longe de Cristo e eles se considerando santos, impecáveis. Dessa maneira não podemos considerar. São os últimos a alardear sua própria bondade, aqueles que o céu realmente considera como aprovados. Nós vemos que é uma atitude de presunção realmente essa.
Mas o que significa exatamente essa questão de não ter pecado? Acaso não temos que abandonar os pecados? Não temos que ser vitoriosos sobre o pecado? Tudo isso sabemos que temos que ser, mas em que sentido estamos trabalhando isso tudo? Nós vamos ver ao decorrer das próximas perguntas estes aspectos. Importante destacar então que no primeiro estágio da salvação, da justificação, o que ocorre? Ocorre justamente do libertamento, do livramento da culpa do pecado, através então dos méritos de Cristo, a sua justiça imputada em nós. Mas essa mesma justiça de Cristo, ela não só é imputada, atribuída a nós, ao que é dele atribuída a nós, mas também essa justiça é comunicada a nós, de maneira que agora na santificação não nos libertamos simplesmente da culpa, mas do poder do pecado em nossa vida. Então é necessário sim, na santificação, ocorrer essa libertação. E ocorre então que no terceiro estágio, o da glorificação, não haverá mais resquícios do pecado, nem mesmo nesse corpo que é embaraçado, a carne, como Paulo fala. Então, esses instintos, essas propensões, tudo isso, ainda que no novo nascimento seja introduzido um novo espírito, uma nova natureza, ainda está presente, guerreando contra o espírito, a carne, ela está presente. O que não devemos permitir é que ela nos controle, direcione, governe nossa vida. Mas existe essa luta contínua e terá fim, então, para que não mais o pecado nos embarace, é justamente na volta de Cristo em glória e majestade, estaremos libertos de qualquer resquício do pecado em nós. Então, é maravilhosas as promessas e termos diante de nós essa clareza do plano da redenção. Mas vejamos então o ponto importante que a segunda pergunta nos destaca. Apesar de o crente fiel prestar a Deus ações de graças aparentemente sem mancha, como nosso mediador ainda tem que interceder para que sejam aceitas por Deus? Jó 9,15, porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Então não é através simplesmente da justiça, mas sim a justiça com misericórdia. O amor de Deus em nosso favor envolve justamente esta questão aqui que está nos falando, da misericórdia que Deus traz no seu julgamento em nosso favor, e dessa maneira a graça, o favor imerecido é colocado em favor de nós. O texto então aqui do Mensagens Escolhidas, volume 1, página 344, declara: os cultos, as orações, o louvor, a penitente confissão do pecado sobem dos crentes fiéis, qual incenso ao santuário celestial, mas, passando através dos corruptos canais da humanidade, ficam tão maculados que, a menos que sejam purificados por sangue, jamais podem ser de valor perante Deus. Não ascendem em imaculada pureza, e a menos que o intercessor que está à mão direita de Deus apresente e purifique tudo por sua justiça, não será aceitável a Deus. Todo incenso dos tabernáculos terrestres tem de umedecer-se com as purificadoras gotas do sangue de Cristo. Ele segura perante o Pai o incensário de seus próprios méritos, nos quais não há mancha de corrupção terrestre. Nesse incensário reúne ele as orações, o louvor e as confissões de seu povo, juntando-lhes sua própria justiça imaculada. Então, perfumado com os méritos da propiciação de Cristo, o incenso acende perante Deus completa e inteiramente aceitável. Voltam então
graciosas respostas. Oxalá vissem todos que, quanto à obediência, penitência, louvor e ações de graça, tudo tem que ser colocado sobre o ardente fogo da justiça de Cristo. A fragrância dessa justiça acende qual nuvem em torno do propiciatório. Aqui não está falando do ímpio, não está falando do incrédulo, não está falando do infiel, mas está falando do crente fiel. Na experiência do crente fiel, quando ele está fazendo o seu melhor, não estamos falando de quando o crente fiel vacila na sua fé, comete um erro, nada disso. Aqui está falando dos cultos, das orações, do louvor, da penitente confissão de pecado. Tudo o que é apresentado, ações de graças, tudo isso é necessário então uma purificação, porque ao passar pelos corruptos canais da humanidade, fica maculado, e somente o sangue de Cristo, para então ser aceito diante de Deus Pai, e assim ser possível o quê? Obtermos respostas graciosas, respostas às nossas orações. Então, realmente, esse texto mostra muito bem o papel contínuo de Jesus desempenhando em favor do seu povo, a intercessão contínua que tem que ocorrer. Então, não é um trabalho que simplesmente findou na cruz, mas é necessário compreendermos a obra atual que ele desempenha, entendermos que é necessário aplicar os benefícios do pagamento da culpa do pecado que ele fez na cruz, agora aplicando em favor de indivíduos, em favor de seu povo. Vemos então que esse texto é essencial para compreendermos este assunto. E agora, na continuação, vamos avançar mais ainda sobre a compreensão da experiência do verdadeiro crente. Somos amados por Deus mesmo quando erramos? Este tipo de situação de falha e erro é a mesma coisa do caso do que peca deliberadamente, de forma planejada, se rebela contra Deus? Vamos então a um texto da meditação matinal. Este Dia com Deus, página 134, diz assim: os que estão em ligação com Deus são condutos para o poder do Espírito Santo. Se alguém que diariamente comunga com Deus se desvia do caminho, se por um momento deixa de olhar firmemente para Jesus, não é porque peque deliberadamente, pois quando percebe seu erro, dá meia volta e fixa os olhos em Jesus, e o fato de haver errado não o torna menos querido ao coração de Deus. Sabe que tem comunhão com o Salvador. E quando é repreendido por seu erro em alguma questão de julgamento, não anda mal-humorado, nem se queixa de Deus, mas transforma seu erro em uma vitória. Aprende uma lição das palavras do Mestre e toma cuidado para não ser enganado novamente. Os que realmente amam a Deus têm evidências interiores de que são amados por Ele, de que têm comunhão com Cristo, de que seu coração é aquecido por ardente amor para com Ele. A verdade para esse tempo é aceita com firme confiança. Que texto maravilhoso, que nos orienta então que somos amados por Deus mesmo quando erramos. E quando falamos de falhas e erros aqui, como estamos empregando esses termos nessa lição, não estamos falando da experiência daquele que peca deliberadamente, de forma planejada, se rebela contra Deus. Estamos distinguindo uma coisa da outra e é necessário fazer esta distinção. Aqui foi dito daquele que comunga diariamente com Deus,
mas ele se desvia do caminho, por um momento deixa de olhar firmemente para Jesus. E ainda a mensageira do Senhor observa, não é porque peque deliberadamente. Então ela está distinguindo essa experiência daquele que peca deliberadamente. Diz ainda que quando ele percebe o erro, dá meia volta e fixa os olhos em Jesus. Diz que este continua sendo querido ao coração de Deus. Também diz que ele transforma o seu erro em vitória, aprende a lição e agora vai procurar tomar mais cuidado para não ser enganado novamente. Então nós vamos vendo os textos clareando a nossa mente do que se dá nessa experiência em busca da perfeição cristã e encontramos então a necessidade de estarmos firmes na confiança, encontramos orientações precisas para compreendermos como Deus age conosco. Indo para a quarta pergunta, e depois teremos algumas observações mais a serem feitas desta distinção que estamos fazendo, mas os textos a seguir nos ajudarão a formar ainda uma imagem mais clara. De que maneira devem ser tratados os que foram surpreendidos em alguma falta? Como somos levados ao pecado sem se aperceber? Gálatas 6, versos 1 a 3. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então esse texto de Gálatas 6, falando daquele que é surpreendido em uma falta, em uma ofensa, deve ser encaminhado em espírito de mansidão. Qual é essa experiência então? O Mensageiro do Senhor no livro Meditação Nossa Alta Vocação, página 175, discorre sobre este caso aqui relatado em Gálatas. Aí está uma orientação especial para lidar brandamente com os que são surpreendidos em alguma falta. Surpreendido precisa ter sua inteira significação, ser levado ao pecado sem se aperceber, não pretendendo pecar, mas pecando por falta de vigilância e de oração, não discernindo a tentação de Satanás e assim caindo-lhe no laço. É muito diverso daquele que planeja deliberadamente entrar em tentação e planeja um curso de pecado. Medidas mais eficazes são necessárias para contrapor-se ao pecado premeditado, mas o apóstolo dirige o tratamento a ser dado aos que são vencidos ou surpreendidos pela tentação. Corrigi-lo no espírito de brandura, guardando-se a si mesmo para não ser também tentado. Fé e reprovações serão necessárias, e bondoso conselho e súplicas a Deus, para levá-los a ver seu perigo e pecado. A palavra original é ajustar, como um osso deslocado, portanto os esforços devem ser feitos para os ajustar e fazê-los cair em si mesmos, convencendo-os de seu pecado e erro. Não deve haver triunfo na queda de um irmão, mas com mansidão no temor de Deus, por amor de sua alma, procurai salvá-lo do pecado. Que recomendação maravilhosa, quanta orientação que devemos levar em consideração em nossa experiência religiosa ao decorrer. Não fique só neste estudo teórico nesse momento, mas que sejamos capazes de colocar em prática, entender a diferença de um caso e do outro, entendermos que ainda que haja culpa, sim, não fica livre da culpa por essa falha, por esse erro, pois faltou o quê? Faltou vigilância, faltou oração, não permaneceu com o olhar fixo em Jesus. Mas é muito diferente esse que foi vencido pela tentação daquele que estava planejando deliberadamente uma rebeldia
contra a vontade de Deus. Então aqui nós temos a explicação de como é levado ao pecado sem se aperceber. É justamente pela falta de vigilância e oração, não discernindo a tentação de Satanás, e assim cai no laço que ele preparou. Aqui mais abaixo explicou que justamente devemos fazer as pessoas caírem em si mesmos. E quando observam o erro que cometeram, rapidamente se colocam em ordem, e assim não devemos piorar a situação, não deve haver um triunfo na queda do irmão, não deve haver uma reprovação como fosse daquele rebelde, herege. É diferente aqui a experiência que é trazida. E em relação a tudo isso, ainda a quinta pergunta diz assim: de que forma muitas vezes são tratadas faltas cometidas por ignorância, descuido ou fraqueza? Quinto Testemunho para a Igreja, página 604, diz: quando alguém comete uma falta, outros, não raro, tomam a liberdade de agravar tanto quanto possível o caso. Indivíduos que provavelmente cometem faltas da mesma gravidade, embora de natureza diversa, ousam tratar seu irmão com cruel severidade. Faltas que foram cometidas por ignorância, inadvertência ou fraqueza são transformadas em pecados propositais e premeditados. E quando alguns chegam a apostatar, há indivíduos que, cruzando os braços solenemente, declaram: pois não dizia eu, sabia perfeitamente que com essa gente não se podia contar. Desse modo, adota a atitude de Satanás e em seu espírito rejubilam porque suas malignas suposições se provam certas. Aqui nos fala então de um expediente satânico, de alguns que vão transformar essas faltas como fossem, por parte do faltante, pecados propositais, premeditados. E ainda fala: eu já sabia desde o início, não era confiável tal pessoa. Então é o caso da profecia autorrealizável. Tem a sua confirmação quando há a queda de um irmão, uma queda eventual. No entanto, não percebe que aquela mesma pessoa pode ter tido uma experiência real, verdadeira anteriormente. Uma vez que essa pessoa esteja na fidelidade, não quer dizer que sempre estará. Agora, quando há a queda, desconfiar que toda a experiência religiosa da pessoa foi falsa, isso é algo que Satanás deseja. Realmente ele quer encher a igreja de Deus de ruins suspeitas de um irmão contra o outro. E quando há, seja uma apostasia ou uma falha, como está o caso aqui relatado, então há essa atitude arrogante de dizer: eu já sabia. E nós vemos que não está levando em consideração que essa pessoa pode ter sido fiel durante anos, sua experiência ter sido verdadeira e, no entanto, foi vencido pela tentação em determinado momento. E assim a mesma coisa pode acontecer com o mesmo acusador. E ainda nos fala que muitas vezes esse acusador, ele tem faltas da mesma gravidade, mas não é a mesma coisa, é de natureza diversa que fala. O problema dele é em outra área da vida espiritual. No entanto, não é de menor gravidade. Então, realmente, não devemos agravar a situação desses, tratar com cruel severidade. Devemos, então, tomar o cuidado para realmente não fazermos a obra de Satanás dentro da Igreja de Deus. Podemos, em um momento, ser instrumentos de Deus e, se vacilarmos em nossa comunhão com Deus, sermos usados pelo inimigo. Cuidemos, então, em relação a tudo isso. E aqui nos foi dito, então, de faltas cometidas por ignorância, inadvertência ou fraqueza. Nós vamos desenvolver mais esse assunto mais adiante,
Porém, eu gostaria de ler ainda a 6ª pergunta e depois entraremos nessa parte de pecado por ignorância que é relatado então nas Escrituras Sagradas e qual é o sentido desta declaração. A 6ª pergunta nos diz: se estivermos revestidos da justiça de Cristo, teremos prazer no pecado? No Mensagens Escolhidas, volume 1, página 360, é declarado: quando nos revestimos da justiça de Cristo, não temos nenhum prazer no pecado, pois Cristo estará trabalhando conosco. Poderemos cometer erros, mas odiaremos o pecado que causou os sofrimentos do Filho de Deus. Então nós temos ainda 2 perguntas adiante para fecharmos a lição, mas é importante agora nos determos e trazermos algumas informações adicionais ao que está aqui na lição para compreendermos ainda mais o sentido dessas faltas, desses erros que estamos tanto comentando aqui, que ocorrerão na experiência do verdadeiro crente. Aqui nós vemos então que é igual àquela experiência de uma menina muito nova que entendia que tinha passado pela experiência da conversão e pediu o batismo então para o pastor da igreja. E ela então foi questionada pelo pastor em relação a por que ela achava que estava convertida. E ela diz: olha, antes eu ia atrás do pecado e agora eu fujo do pecado. Essa é a diferença. E nós vemos que realmente é necessário no processo de salvação a lei, primeiramente, revelando o pecado, revelando a culpa, revelando que não há solução em si mesmo. A lei, então, nos apresenta a doença terminal que temos, que é a lepra do pecado. Mas o Evangelho nos apresenta o médico, o Salvador, o Redentor. E encontramos então aqui nesse texto que diz que aqueles que se revestiram da justiça de Cristo não têm prazer no pecado, mas poderão cometer erros, mas odiarão o pecado que causou os sofrimentos do Filho de Deus. Bom, então ligando esse texto com o texto anterior, que inclusive falou de inadvertência, fraqueza, a falta de vigilância, como temos falado, e usa o termo ignorância. E esse termo ignorância, ele frequentemente não é bem compreendido, porque tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia nós vamos encontrar algumas definições diferentes deste termo. Então podemos encontrar pelo menos 3 categorias de ignorância. A primeira delas é uma ignorância total e sincera, realmente. Neste caso, não é atribuído culpa à pessoa. Nós temos inclusive um texto da Mensageiro do Ser, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 116. Disse o anjo: se houvesse luz a respeito e essa luz fosse rejeitada, então haveria condenação e o desagrado divino. Mas antes que a luz venha, não há pecado, pois não existe luz rejeitada. Então, nesse caso, nós vemos que quando há ignorância total e sincera, não é atribuída a culpa do pecado sobre a pessoa, pois não existiu luz rejeitada. Mas existe um segundo sentido dessa ignorância, a ignorância por negligência. E um terceiro tipo ainda, que é a ignorância ou a cegueira voluntária. E estes, então, serão condenados por Deus. Diz que é como se eles tivessem realmente compreendido tudo, mas eles voluntariamente não quiseram ver a luz. Mas nos detendo então mais especificamente nessa segunda acepção, que é a ignorância por negligência,
é o que nós encontramos no sentido de vários textos em Levíticos, em Números e mesmo em Josué. Uma palavra no hebraico que tem o significado de erro, desatenção, descuido, sem intenção. Então, quando nós encontramos essa palavra traduzida em nossas Bíblias, normalmente está o termo ignorância. Então, nós encontramos, por exemplo, em Levíticos 4, verso 2, diz: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor acerca do que não se deve fazer e proceder contra algum deles. Fala do príncipe também pecar por ignorância. Fala de qualquer pessoa, então, do povo pecar por ignorância. E é dadas recomendações justamente do tipo de sacrifício que deveria ser feito por expiação. Então havia culpa e tinha que ser expiada, pagada essa culpa realmente. Mesmo o sacerdote poderia cair nesse pecado por ignorância, como estamos falando. E nós encontramos a experiência também dessa mesma palavra, que é traduzida muitas vezes como ignorância. Nós temos a experiência então das cidades de refúgio, daquele que feria alguém por engano. Não foi algo premeditado, mas numa situação havia um homicídio culposo, não doloso, na linguagem mais moderna. Nós vemos então que aqui fala desses então que matou alguém por engano, matou alguém dessa maneira. Também fala não com intenção, em Josué 20, verso 3. E nesses casos, então, a palavra é a mesma. É essa palavra, então, que nos traz essa colocação de descuido, sem intenção, de erro, de desatenção, de negligência, realmente. Em Eclesiastes 5, versos 4 a 6, também nos é apresentada a mesma palavra e nos ajuda a compreender o seu sentido. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Então, nesse caso aqui, no verso 6, não foi usado o termo ignorância, mas sim erro. Em outras traduções pode aparecer também inadvertência. Então, essa pessoa não poderia, diante do anjo ou diante do mensageiro, dizer que ele não pensou bem, que ele não pesou direito as coisas, foi um erro, uma falha no momento, ele não levou em consideração as coisas, porque se ele votou, ele deveria cumprir, independente se foi levado por um impulso do momento, o que quer que seja. Então nós vemos essa colocação aqui em Eclesiastes 5, estamos vendo em todos esses textos essa colocação de que não há, no caso desse pecado por ignorância, que deveria haver, inclusive, o sacrifício expiatório e tudo mais, seja por uma pessoa do povo, um príncipe, um sacerdote. Veja que o sacerdote não era removido de seu cargo, nem o príncipe, porque eram falhas, erros, então por negligência. Nós vemos que justamente essa ignorância não era completa e total. Nesse caso, então, não deveria haver culpa se fosse realmente uma ignorância total. Mas nós estamos falando, nesse caso, do descuido. E por isso, então, que é necessário compreender a acepção nos seus vários sentidos que encontramos na palavra de Deus. Temos também um texto da Mensageira do Senhor que nos fala
justamente na Sign of the Times, de 22 de julho de 1880. Ela comenta: se alguém das pessoas comuns pecar por ignorância, trará a sua oferta, e o sacerdote fará expiação por ele e será perdoado. A mesma provisão foi feita para o governante, também para os sacerdotes. Estes, embora designados para a sua obra sagrada pelo próprio Deus, não eram de modo algum considerados infalíveis. Eles estavam em constante perigo de cometer pecado, e embora isso possa ser feito ignorantemente, ainda era pecado à vista do céu. Embora a ignorância possa diminuir a culpa do transgressor, não será uma desculpa suficiente para isso no dia do julgamento. Então, realmente encontramos aqui a definição de que era pecado à vista do céu, mesmo nesse caso, mas era considerado uma falha que um líder, seja civil ou religioso, poderia cometer. As pessoas não são infalíveis, então estava em risco de cometer. E embora seja diminuída a culpa do transgressor que comete esse tipo de pecado por ignorância, como as traduções costumam trazer, não era então uma desculpa. Deveria haver o arrependimento, porque faltou justamente vigilância e oração, como temos sempre comentado aqui. O terceiro grau de ignorância é a ignorância voluntária, a cegueira então voluntária. E nesse caso eu gostaria de ler aqui alguns textos que estão no Eventos Finais 217, 218 e um complemento do mesmo texto que se encontra apenas no Comentário Bíblico, volume 5, página 1145. Textos que nos falam então o seguinte: ninguém será condenado por não fazer caso da luz e do conhecimento que nunca teve e não pôde obter. Muitos, porém, recusam obedecer à verdade que lhes é apresentada pelos embaixadores de Cristo, porque desejam acomodar-se ao padrão do mundo. E a luz que penetrou no seu entendimento, a luz que resplandeceu na alma, condená-los-á no juízo. Os que têm a oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que, se não ouvirem, não serão responsáveis, serão considerados culpados perante Deus, como se a tivessem ouvido e rejeitado. Não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro quando poderiam compreender o que é a verdade. Em seus sofrimentos e morte, Jesus fez expiação por todos os pecados de ignorância, mas não foi tomada nenhuma providência para a cegueira voluntária. Não seremos considerados responsáveis pela luz que não atingiu nossa percepção, mas pela luz a que resistimos e que rejeitamos. O homem não poderia compreender a verdade que nunca lhe foi apresentada e não pode, portanto, ser condenado pela luz que nunca teve. Mas, se ele teve a oportunidade de ouvir a mensagem, de conhecer a verdade, mas recusou-se a aproveitá-la, estará entre aqueles de quem Cristo disse: não quereis vir a mim para terdes vida. Aqueles que deliberadamente se colocam onde não terão oportunidade de ouvir a verdade, serão contados entre os que ouviram a verdade e persistentemente resistiram às evidências desta. Então a pessoa teve a oportunidade de se informar em relação à verdade, mas ela rejeita e atribui como falsidade aquilo. É diferente daquele outro que realmente, se tivesse perseverado nos estudos, na comunhão com Deus, na vigilância, na oração, este então estaria forte espiritualmente o suficiente para não ser surpreendido numa falta, numa cilada, numa tentação que Satanás trouxesse de maneira disfarçada. Estaria apto para discernir porque estaria atento, mas ele acaba falhando nesse quesito. Também este, muitas vezes, lhe falta se aprofundar nos temas espirituais.
No entanto, tudo isso entra num terreno até certo ponto subjetivo, daquele que realmente não teve luz e sinceramente seguiu no erro, daquele que por negligência, então ele realmente acaba não se aprofundando, havendo oportunidade, mas fala daquele outro, a terceiro grau de ignorância, que ele voluntariamente ele fica numa condição de cegueira. Então diz que estes tiveram oportunidade, mas não quiseram realmente, eles então serão considerados culpados perante Deus como se tivesse ouvido e rejeitado. Então rejeitar ouvir para não ser culpado de algo não é uma tática que Deus vai permitir que o ser humano então use esse tipo de trapaça, de forma alguma, mas será considerado como deliberadamente então rejeitando a verdade. Ele resistiu às evidências que foram apresentadas para ele. E eu gostaria de destacar então aqui na leitura que fizemos o trecho que foi dito que em seus sofrimentos e morte, Jesus fez expiação por todos os pecados de ignorância, mas não foi tomada nenhuma providência para a cegueira voluntária. Este que fica na cegueira voluntária, ele será reprovado diante de Deus. Mas aqui nos diz então que é suficiente o sangue de Cristo, o pagamento dos pecados que ele fez na cruz. Ele fez sim expiação pelos pecados de ignorância. As faltas e erros cometidos pelos fiéis, essas são perdoadas por Deus. Pois é uma experiência então de que há essa desconexão por um momento, porque para de olhar para Cristo, mas ele dá meia volta e retorna à sua experiência de onde havia parado. Então realmente somos amados por Deus mesmo quando erramos. Estamos vendo isso, temos estudos sobre esse tema que eu aconselho que vejam, e também, além deste, cujo título é justamente esse, somos amados por Deus mesmo quando erramos, temos também um chamado purificação do remanescente, que nos fala então como Satanás é o acusador do remanescente fiel, acusando-os de ingratidão, de dessemelhança de Cristo. Tudo isso é obra de Satanás, procurando desanimar, levar então ao remanescente a achar que será rejeitado por Deus. Mas Deus os aceita a despeito de suas falhas, e há a purificação destes. Nós vemos então essa experiência maravilhosa. Aconselho que estudem esses temas adicionais também. Então, feita essa explicação, gostaria de trazer agora as duas últimas perguntas da nossa lição. Agora, indo para a sétima pergunta: qual é a prova de que Satanás perdeu o poder sobre alguém? O que nos levará a refletir a imagem de Cristo mais plenamente? 2 Coríntios 13, versos 4 e 9 dizem: porque, ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, pelo poder de Deus em vós. Porque nos regozijamos estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. João 15:5: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Romanos 7:14 a 25: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim,
isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acha então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Este texto de Romanos 7 daria um estudo completo apenas para explicar toda essa problemática, um texto tão comentado e tantas ideias diferentes que surgem em relação a este texto. Porém, eu gostaria de destacar então que os textos anteriores de Coríntios nos fala desse poder comunicado a nós, assim como em João nos diz, sem mim nada podeis fazer. É através da nutrição que recebemos da comunhão com Cristo, então realmente é ligado às varas na videira, para que tenha então o vigor, a vitalidade, a vida espiritual. Mas Romanos 7, para muitos, é dito da experiência do não convertido. E é trazido então que Romanos 8, verso 1 é finalmente a experiência do convertido. Romanos 8, 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vejamos que a divisão em capítulos é algo posterior, não é algo feito pelo autor bíblico, não tem inspiração para essa divisão de capítulos. E Romanos 8.1 está arrematando algo que já foi declarado em Romanos 7. Vejamos que inclusive é usado o termo portanto, ele está chegando a uma conclusão final, explicando o resumo daquilo que ele veio construindo no capítulo 7, dizendo que não há condenação, justamente para aqueles que estão seguindo o Espírito, não andam segundo a carne, esses que estão em Cristo Jesus. Mas em Romanos 7, nós encontramos então essa questão que justamente nós podemos encontrar anteriormente a experiência da conversão já em Romanos 7. Não podemos nos deter em todos os detalhes deste texto, mas nós encontramos, por exemplo, o momento em que ele achava que estava aprovado por Deus. O próprio Paulo, na sua experiência como fariseu, via-se justificado pela lei. Então, a lei não tinha condenação sobre ele, mas de repente reviveu o pecado e ele morreu. Essa experiência é a conversão dele, justamente vendo que a lei só condenava ele. Não havia salvação através daquelas obras da lei que ele estava cumprindo, sendo um fariseu. Então, aquele mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Estou vendo aqui as partes dos versos 9 e 10. Antes mesmo, então nós vemos que no verso 8 ele fala também de morto em pecado sem a lei. Aqui ele não está falando literalmente sem a lei, mas sim sem a condenação da lei. Ele se via aprovado, mas quando ele compreendeu o Evangelho realmente, ele foi levado então da lei a buscar Cristo, aquilo que lhe faltava. E Cristo, então, quando somos levados a Ele, Ele nos leva de volta à lei, agora capacitados para obedecê-la. Nós encontramos, então, nessa continuação, que Ele fala que a lei em si ela não é má, ela é santa, o mandamento santo, justo e bom, está no verso 12.
Mas tudo aquilo para o pecador se torna o quê? Em morte, em condenação, não em outra coisa. E quando nós chegamos aqui nos versos que lemos, ele está falando realmente, quando diz carnal vendido sobre o pecado, porque a natureza pecaminosa permanece na experiência do novo convertido, ainda que ele não estará sendo regido por ela. Como nós vimos, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas a carne está presente no nascido de novo. Então é o velho homem tentando ressurgir. Nós vemos então que ele faz muitas vezes um jogo de palavras, mas ele, por exemplo, no verso 16 diz: e se faço o que não quero, não quer segundo a carne, que ele está falando, consinto com a lei que é boa. Então ele era capaz disso, de não seguir a sua carne. Isso é na experiência do novo convertido. O que não se converteu, ele não é capaz de ir contra a carne e agora consentir com a lei que é boa. Mas nós vemos que realmente ele fala dessa natureza pecaminosa como esse estorvo. E essa guerra entre a carne e o espírito é relatada em Gálatas, por exemplo, é dita em detalhes. E achar que essa experiência de Gálatas, por exemplo, é simplesmente a experiência do não convertido, é algo realmente muito falho. Nós vemos, por exemplo, Gálatas 5, versos 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então, com a consciência, com o entendimento, nós queremos agora, não segundo instintos, propensões naturais, mas segundo algo consciente. Com o nosso entendimento, com a nossa mente, queremos fazer o quê? A vontade de Deus. E nós, então, temos essa oposição, esta guerra, e vemos que é necessário crucificarmos a carne, vencermos as paixões, as concupiscências. É isso que vem falando daqueles que são guiados pelo Espírito e que trarão os frutos correspondentes do Espírito. Nós encontramos realmente na continuação ele falando dessa experiência, dessa natureza espiritual que é implantada no ser humano por ocasião da conversão. Vejamos então aqui o verso 22, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Também vemos que ele diz que ao mesmo tempo ele, nos seus membros ou no seu corpo, havia uma outra inclinação, agora para o mal também. Mas segundo o seu entendimento, ele procurava servir a Deus. Quando ele dá o brado, no verso 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Alguns acham que ele não tinha encontrado ainda o Salvador por conta disso, mas ele mesmo dá a resposta no verso 25. Aqui é justamente a exasperação diante dessa aflição, dessa natureza pecaminosa, procurando embaraçar o desenvolvimento da fé, da confiança em Cristo, dos frutos do Espírito. No verso 25, ele responde já a sua pergunta do verso 24. E aqui está muito clara a conversão. Por isso, quando chegamos no capítulo 8, verso 1, portanto, tendo em vista o que já foi dito anteriormente. Aqui diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então ele sabia que o meio para ele se livrar disso tudo era Jesus Cristo como nosso Senhor. Por isso que ele dava graças a Deus, porque Deus providenciou este meio de escape. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus. O não convertido não é capaz de servir a lei de Deus. Com entendimento, com a consciência, ele servia. Mas
A carne, então, continuava serva do pecado. Por isso que ele não podia dar vazão à sua carne. Não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fica muito claro, então, o propósito do apóstolo Paulo neste capítulo 7 de Romanos. No Parábola de Jesus, página 160, no Caminho a Cristo 64 e 65, também nos orienta. Quanto mais nos achegarmos a Jesus e mais claramente discernirmos a pureza de seu caráter, tanto mais claramente discerniremos a extraordinária malignidade do pecado e tanto menos teremos a tendência de nos exaltar. Quanto mais perto vos chegardes de Jesus, tanto mais cheio de faltas parecereis aos vossos olhos, porque vossa visão será mais clara e vossas imperfeições se verão em amplo e vivo contraste com sua natureza perfeita. Isto é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder, que a influência vivificante do Espírito de Deus está a despertar-vos. Não pode habitar um amor profundo e arraigado no coração daquele que não reconhece sua pecaminosidade. A alma transformada pela graça de Cristo admirará no seu caráter divino. Se, porém, não reconhecemos nossa própria deformidade moral, isso é uma prova inequívoca de que não obtivemos uma visão da beleza e excelência de Cristo. Quanto mais a sensação de nossa necessidade nos impelir para Ele e para a Palavra de Deus, tanto mais exaltada a visão teremos de seu caráter e tanto mais plenamente refletiremos a sua imagem. Então, há um amor profundo, sim, por parte daqueles que reconhecem sua pecaminosidade, não daqueles que negam tal coisa, mas daqueles que sabem como está arruinada a natureza decaída. Entendem que com a queda de Adão e Eva, ocorreu que o ser humano se tornou incapaz de guardar a lei de Deus. Isto é algo declarado do início ao fim nas Escrituras Sagradas, no Espírito de Profecia. Então alguém poderá dizer que isso é sugestão de Satanás, dizer que o ser humano é incapaz de guardar a lei. Deve compreender bem o que significa tais declarações, por conta própria, por si próprio. A declaração inequívoca da Bíblia e dos testemunhos é de que por conta própria o ser humano é incapaz de guardar a lei. Se fosse capaz, não era necessário um Salvador. Esse Salvador não é simplesmente para livrar da culpa dos pecados dantes cometidos, para liquidar a dívida que tínhamos diante de Deus dos nossos pecados, mas também para nos capacitar através da operação do Espírito Santo em nosso coração, em nossa mente, para que andemos à altura dos mandamentos de Deus e segundo a nossa esfera. Isso já estudamos em detalhes na parte 1 de nosso estudo. Aqui nós encontramos que é necessário reconhecer a própria deformidade moral para enxergar então a beleza, a excelência então do caráter de Cristo. Então, qual é a prova de que Satanás perdeu o poder sobre alguém? Segundo o Caminho a Cristo, é prova de que os enganos de Satanás perderam o seu poder, que a influência vivificante do Espírito Santo está a nos despertar, quando ocorre o quê? Quando nossa visão é clara sobre as nossas imperfeições e se vê em amplo e vivo contraste com a natureza perfeita de Cristo. Nós vemos que no Parábola de Jesus diz que deve haver o discernimento do alcance então da malignidade do pecado e dessa maneira teremos menos a tendência de nos exaltar. Realmente a condição é tão terrível do ser humano que não há outra atitude a não ser da humildade do começo ao fim. Cristo é o autor e consumador de nossa fé. Nós vemos aqui ainda a segunda parte que nos levará a refletir a imagem de Cristo mais plenamente. Nos diz que essa sensação da nossa necessidade, então reconhecendo tudo isso, nos impele a Cristo, para a Palavra de Deus, e assim temos uma visão mais clara do que Deus pede, algo muito elevado. Não devemos nos contentar com padrões humanos, mas sim reconhecermos que Deus nos quer num nível de santidade muito mais elevado do que a religiosidade pode apresentar a nós.
E a luz irradia para cada pessoa de uma forma, atinge a sua compreensão e essa pessoa deve desenvolver-se, então, em sua carreira cristã, galgar estágios mais elevados, outros níveis de perfeição à medida que é apresentado novos deveres. Então, quando nós compreendemos este aspecto, não vamos nos comparar com os nossos irmãos. Nossos irmãos têm outras experiências, não sabemos qual a compreensão que eles têm de alguns pontos, se raiou na consciência realmente aquilo ou não, e devemos atentar para o que Deus iluminou nossa mente e andarmos à altura disso. Agora, a oitava e última pergunta, que tem várias partes, diz assim: apesar de Cristo ser nosso modelo, conseguiremos nos igualar a Ele? O que acontecerá conosco muitas vezes ao nos esforçarmos por imitar a Cristo? Faltas e erros significam prática de pecados abertos? E mesmo que acharmos que não temos mais capacidade, onde residirá nossa confiança? Em Salmos 18, verso 30 a 32, declara: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. 19:12, quem pode entender os seus erros? Purifica-me, tu, dos que me são ocultos. 2 Coríntios 12, versos 9 e 10, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Textos belíssimos da Palavra de Deus, nos mostrando a dependência que temos que ter realmente de Cristo Jesus para nos iluminar a mente, para nos salvar da condição decaída que nos encontramos. Agora vamos ler os textos da Meditação Cristo Triunfante, página 203, da Meditação para Conhecê-lo, página 136, e também do Mensagens Coriz, volume 1, página 337. Cristo é nosso modelo, perfeito e santo exemplo que nos é dado seguir. Não podemos nunca igualar o modelo, mas podemos imitá-lo e nos assemelharmos a ele segundo nossa capacidade. Precisamos desviar os olhos do que é desagradável para Jesus. Cumpre-nos amá-lo mais, obter mais de sua atraente beleza e graça de caráter e deixar de olhar aos erros e falhas dos outros. Devemos lembrar que nossos próprios caminhos não são perfeitos. Cometemos repetidamente erros. Ninguém senão Jesus é perfeito. Gostaria de dar uma pausa antes de lermos o último texto. Então aqui nos deixa muito claro que Cristo, além de nosso Salvador, nosso substituto, Ele também é o nosso modelo, nosso supremo exemplo. Não podemos nunca igualar o modelo, que é afirmado, mas podemos imitá-lo, nos tornarmos semelhantes a Ele, segundo nossa capacidade, perfeitos em nossa esfera, como já estudamos na primeira parte desses estudos. Aqui nos diz que realmente cometemos repetidamente erros, nossos próprios caminhos não são perfeitos, mas ninguém então, senão Jesus, é perfeito. Então a perfeição de Cristo, quando esteve aqui nesta terra, a vida dele foi o suficiente para redimir a falha de Adão. Mostrou
a perfeição completa, suficiente para ser um cordeiro sem mácula, sem defeito. Agora, o último texto também nos deixa maravilhado do amor de Deus, como devemos agir. Devemos crescer diariamente em amabilidade espiritual. Havemos de falhar muitas vezes em nossos esforços por copiar o modelo divino. Muitas vezes, havemos de prostrar-nos em pranto aos pés de Jesus, por motivo de nossas faltas e erros, mas não nos devemos desanimar. Cumpre orar mais fervorosamente, crer mais plenamente e de novo tentar com mais constância crescer na semelhança de nosso Senhor. À medida que desconfiarmos de nossa capacidade, confiaremos na capacidade de nosso Redentor e renderemos louvor a Deus, que é a salvação de nossa face e nosso Deus. Então, apesar de Cristo ser nosso modelo, conseguiremos nos igualar a Ele? Os textos são claros, não igualaremos a Ele, mas devemos ser perfeitos segundo nossa capacidade, segundo nossa esfera, procurar ser semelhantes a Ele. O que acontecerá conosco muitas vezes ao nos esforçarmos por imitar a Cristo? Nós vemos que havemos de falhar muitas vezes em nossos esforços. Faltas e erros significam prática de pecados abertos? Não. É uma pergunta mais reflexiva, mas temos estudado sobre isso através de vários textos nos mostrando a diferenciação de uma coisa da outra. O pecado planejado, o pecado premeditado, tudo isso tem uma distinção, então, quando nós estudamos os textos aqui e nos dá uma clareza sobre tudo isso. Não é o pecado deliberado, não é o pecado aberto. Faltas e erros, então, são questões pontuais que podem ser corrigidas rapidamente, então, e voltar à comunhão com Cristo, continuar a fixar os olhos em Cristo para, então, através do olhar para Cristo, refletir a sua imagem. E mesmo que acharmos que não temos mais capacidade, onde residirá nossa confiança? Então o texto nos fala de irmos até Jesus, nos prostrarmos em pranto, por conta das nossas faltas e erros. Essa é a experiência do cristão. O verdadeiro cristão, ele sempre estará nessa luta. Por isso que devemos ansiar pela volta de Cristo para ficarmos livres desse embaraço, desse incômodo. Ficarmos então em completa harmonia com a vontade de Deus, de maneira que não haja mais nenhum tipo de inclinação, não haver mais o pecado no mundo, nada disso, nada de tristeza, de morte, são consequências da entrada do pecado neste mundo. Aqui nos diz que não devemos desanimar. Cumpre orar mais fervorosamente, crer mais plenamente, de novo tentar com mais constância crescer na semelhança de nosso Senhor. Então, à medida que desconfiarmos em nossa capacidade, confiaremos na capacidade de nosso Redentor. E assim, ter maior fé, maior confiança, exercer fé justamente na hora da aprovação. E então, nós temos aqui orientações maravilhosas que sejam para a mudança de nossa vida, que tenhamos o desejo da santidade, tenhamos um coração ardente por fazer a vontade de Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós, que possamos então, em nossa trajetória cristã, avançar e em meio às dificuldades entendermos que Cristo é a fortaleza para o crente, que tenhamos certeza que temos um advogado diante do juiz celestial. Este está à nossa disposição para então ser propício em nosso favor.
Que Deus abençoe a cada um de nós e deixo o aviso que faremos um vídeo à parte lendo o epílogo dessa lição para a conclusão realmente desse ano e também trazendo informações sobre a lição que iniciaremos a seguir. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.